Bom, pessoal, a nossa aula ela está sendo gravada, então eu vou começar aí me identificando, certo? Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, eu queria abrir a aula aí, querendo saber se alguém tem alguma dúvida ou se gostaria de fazer alguma pergunta sobre a aula passada, que foi uma aula assíncrona. Nenhuma dúvida, pessoal? Uhum, ok. Bom, então eu vou começar a nossa aula de hoje. Antes de entrar na matéria mesmo que eu pretendo dar hoje, eu vou resolver o último exercício, que é um exercício sobre a questão dos parâmetros da máquina, que é digamos assim, iria fechar aí a aula passada, certo? Então eu vou começar aí compartilhando a minha tela. Acredito que vocês já consigam ver a minha tela, né? Beleza. Bom, então o conteúdo que vocês tiveram aí na nossa última aula assíncrona, né, foi sobre a aquisição e cálculo dos parâmetros aí do transformador. Esse conteúdo aí, ele fecha com esse exercício número 5. Então eu vou tentar resolver esse exercício para fechar esse conteúdo aí. Antes de a gente começarmos em si com o conteúdo da aula de hoje. Deixa eu deixar ele um pouco menor aqui do lado para que eu possa resolver aqui em paralelo e a gente continuar com o enunciado. Bom, então esse exercício é sobre a questão dos parâmetros, né? Nós temos aqui o enunciado. Os seguintes dados do ensaio de circuito aberto e curto-circuito do transformador monofásico de 10 kVA. Esse é um transformador que tem no primário 120 volts e no secundário 2.400 volts. Um transformador de 60 Hz e foram registrados os seguintes dados. Então, o primeiro detalhe aqui é que nesse ensaio foi feito o teste de curto-circuito no lado de alta e o ensaio de circuito aberto no lado de baixa. Então, esses parâmetros que nós calcularmos no ensaio de curto-circuito, eles estão referidos ao lado de alta, que nesse caso é o secundário, e os parâmetros que nós calcularmos no circuito aberto estão referidos ao lado de baixa. Bom, aqui tem uma certa lógica nisso aqui, certo? Por que fazer esse ensaio de curto-circuito curto-circuitando o lado de alta? Na verdade, curto-circuitando o lado de baixa, certo? Porque se eu curto-circuitasse o lado de alta, eu poderia ter correntes muito elevadas. Então, curto-circuitando o lado de baixa, vocês lembrem que eu não preciso aplicar toda a tensão nesse ensaio. Então, eu preciso aplicar uma tensão de tal forma que eu tenha a corrente nominal aqui no lado de alta. Então, como esse lado tem 2.400 volts, com 170 volts eu conseguia obter a corrente nominal. Já o ensaio de circuito aberto, se eu optasse por alimentar novamente o lado de alta, eu ia ter que aplicar uma tensão muito alta nesse transformador. E eu posso, inclusive, não ter uma fonte de 2.400 volts, que não é algo muito simples. Então, eu faço com o lado do secundário em aberto e só preciso aplicar uma tensão de 120 volts. Então, na verdade, a escolha
do lado do qual eu estou energizando o transformador nos dois ensaios foi por conveniência, o lado mais fácil de fazer o ensaio. Bom, então vocês devem lembrar que no ensaio aí de curto-circuito, nós vamos obter primeiro a impedância. Eu vou aumentar um pouco mais a minha fonte. Então eu tenho a impedância aqui no ensaio de curto-circuito, que é igual à tensão no ensaio de curto-circuito dividido pela corrente no ensaio de curto-circuito. Então essa impedância é igual a 175 dividido por 4,15. Vamos abrir aqui a calculadora. Cento e setenta e cinco dividido por 4,15. Então essa impedância de curto-circuito é igual a 42, vamos arredondar aqui, 2 ohms. Bom, a resistência no ensaio de curto-circuito, eu vou buscar a fórmula aqui em cima. Então, a resistência no ensaio de curto-circuito é igual a potência no ensaio de curto-circuito dividido pela corrente ao quadrado. Voltando então ao enunciado para pegar os valores, eu tenho então que botar um espaço aqui, que essa resistência no ensaio de curto-circuito, só um minuto. Então, a nossa resistência no ensaio de curto-circuito, potência 105, corrente 4,15 elevado ao quadrado. Bom, fazendo nossos cálculos, 105 dividido 4,15 ao quadrado, arredondando, 6,1. Bom, conforme o resultado que a gente já tinha aqui, certo? Então, fechando aí com o resultado. Bom, para terminar aqui o cálculo, a reatância no ensaio de curto-circuito é igual a raiz. Então, vou escrever raiz quadrada, né, de z ao quadrado menos r ao quadrado. Então, vamos primeiro calcular essa diferença, né? Z, 42,2 quadrado menos 6,1 ao quadrado. Vamos extrair a raiz agora. Quarenta e 41,7.
3,7 ohm, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, calculei aqui nossa resistência no inside curto-circuito e a reatância aqui no inside curto-circuito. Bom, lembrando então que esses dois parâmetros estão referidos ao lado de alta, porque foi onde eu apliquei a tensão e fiz as medições. O lado que estava curto-circuitado era o lado de baixo. Vamos calcular aqui então o inside circuito aberto. Então, voltando aqui, os parâmetros do circuito referido ao lado de alta. B, a corrente, Então, vamos primeiro calcular aqui a nossa impedância, resistência e reatância no inside circuito aberto. Então, a nossa impedância no inside circuito aberto, de novo, é igual a tensão no inside circuito aberto, dividido pela corrente no inside circuito aberto. Então, ZCA é igual tensão 120 dividido pela corrente 3,6 33. Então, ZCA igual a 33,3. Resistência unitária de circuito aberto. Vamos ver. Vou de novo buscar a fórmula. Então, a resistência no ensaio de circuito aberto, tensão no ensaio ao quadrado, dividido pela potência. Então, notem que esse cálculo dessa resistência, ele é diferente do cálculo do insight de curto-circuito, certo? Vocês lembram que no insight de curto-circuito, nós usamos aqui potência dividido pela corrente ao quadrado. Aqui eu estou usando tensão ao quadrado dividido pela potência. Professor, Oi. Licença, um minutinho. Tranquilo. O senhor afirmou que no teste de circuito, do curto-circuito é referido ao primário, certo? Certo. Você pode reexplicar o porquê, por favor? Vamos lá. O de curto-circuito? Não, o de curto-circuito ele foi feito no lado de alta. Eu curto-circuitei o lado de baixa, certo? E eu apliquei tensão no lado de alta. Ah, tá. Beleza. Certo? Porque se eu aplicar tensão aqui no lado de baixa, a corrente que eu preciso no ensaio é muito alta. Certo? No transformador, a relação de corrente é o inverso da relação de tensão. Então, se aqui eu tenho tensão baixa, eu vou ter corrente alta. Então, eu vou ter que medir uma corrente muito alta. Então, para facilitar as medidas, como eu sei que eu vou colocar uma tensão muito menor do que a tensão nominal, ou 10 vezes menor, então eu optei por usar o lado de alta que tem uma corrente mais baixa. Ah, tá, É uma entendi. conveniência. Se eu aplicasse tensão do lado de cá, eu ia precisar de uma fonte que ia aplicar algo em torno de 12 volts, ia ter uma corrente que ia ser 20 vezes maior que essa. Então seria uma corrente de uns 80 amperes aqui. E ter uma fonte de 12 volts e 80 amperes não é muito fácil. Ah, tá. Certo? Beleza. Valeu, professor. Então, tranquilo. Já o lado de teste de circuito aberto, se eu optasse por aplicar tensão no lado de alta, eu ia precisar de uma fonte de 2.400 volts, que também não é muito comum. Então, eu optei por deixar esse lado em aberto e aplicar tensão aqui no lado de baixa. Então, Beleza, valeu, professor. Tranquilo. Só para reforçar, a escolha dos testes, do lado que eu estou aplicando os testes, foi feita por conveniência. Em geral, é mais fácil ter equipamentos de medição e fontes que obtêm essas tensões aqui na faixa de
de 100 a 200 volts, né, e correntes ali menor que 10 amperes, né. Tá, beleza, valeu, professor. Tranquilo, vamos continuando então. Então aqui no cálculo da resistência no ensaio de circuito aberto, ressaltando de novo, a fórmula é diferente da que eu apliquei para calcular a resistência no ensaio de curto-circuito. Bom, aqui eu tenho tensão igual a 120 elevado ao quadrado dividido pela potência, que é 77. RCA igual, vamos pegar a calculadora de novo, 120 ao quadrado dividido por 77. Temos aí uma resistência de 187. Para finalizar aqui o cálculo nesse ensaio, a reatância no ensaio de circuito aberto. Bom, a fórmula aqui é um pouco mais complicada, né? Então eu vou simplesmente dar um copy-cole, porque escrever essa fórmula aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas vamos executá-la então. Então, começamos aí com a impedância, que é 30.3. Vamos inverter, elevar ao quadrado. Menos o valor da resistência 187. Vou inverter, elevar ao quadrado. Eu ainda preciso, então, extrair a raiz quadrada e inverter. 33,8. Então, notem que eu tenho, esses componentes estão em paralelo. Então, eu tenho uma impedância de 33 em paralelo com uma resistência de 187, deu praticamente o valor da impedância. Conferindo aqui. Ainda não dá para conferir, porque esses componentes estão referidos ao lado de baixa, né? Eu tenho que passá-los para o lado de alta. Então, item A, os parâmetros do circuito referido ao lado de alta. O lado de alta é o secundário, nesse transformador aqui. Então, no ensaio de curto-circuito e circuito aberto, os parâmetros já estão no lado de alta. Então, o meu item A, o meu R1' mais R2 é igual ao R de curto-circuito, que é igual a 6,1 ohms. Aqui não é o B ainda. A reatância de dispersão do primário, linha, mais a reatância de dispersão do secundário é igual ao XCC, que é igual, vamos ver o valor ali, o valor que nós calculamos, né? 41,7. Bom, a reatância de perdas ela é igual a reatância no teste de circuito aberto, que é igual, acabamos de calcular, né? 187.
187 ohm. Só que esse valor está referido ao primário e nós estamos pedindo aqui referido ao lado de alta. Então, eu preciso obter o RC', que é igual ao RC dividido por A ao quadrado. Se eu estivesse pegando um componente do secundário e passando esse componente para o primário, eu multiplicaria por A ao quadrado. Como eu estou fazendo o inverso, passando do primário para o secundário, eu preciso dividir por A ao quadrado. Bom, primeiro, quanto é A, né? A é igual a V1 dividido por V2. Isso é igual, então, a 120 dividido por 2.400, que vai ser igual a 1 sobre 20. Então, RC' igual, nós calculamos o... Opa, tá aqui, né? 137 dividido por 1, aqui eu vou colocar, abrir parênteses, 1 dividido por 20 ao quadrado. Vamos então fazer na calculadora. 187 dividido 1 dividido por 20. Opa. Eleva ao quadrado. Então, nosso RC' igual a 74,8 kΩ. Tem 4,8. Aqui tem aparentemente um erro de cálculo, né? No meu, aqui eu tinha previsto dar 75. Então aparentemente tem um pequeno erro ou foi algum erro de arredondamento, né? Eu coloquei 78. Mas se foi um erro muito pequeno, né? De uma casa aí, né? Vamos terminar aqui com a reatância e magnetização, RM. Nós vamos aplicar a mesma lógica, certo? O RM, ele é igual ao XM, né? O XM, que é a nossa reatância e magnetização, ele é igual à reatância no ensaio de circuito aberto, que é igual a 33,8 ohm. 33,8 ohm. Bom, só que ela também está referida ao primário, nós queremos ela ao secundário. Então, o RM' é igual ao XM dividido por A ao quadrado. Novamente, XM' igual a 38,8 dividido por A ao quadrado. Bom, isso vai resultar então 33,8 vezes 20 ao quadrado. Então, nossa impedância 13,5 kΩ. 13,5 kΩ, isso aqui fechou. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nesse caso aqui, os componentes que eu obtive no ensaio de curto-circuito já estavam referidos ao secundário. Os que eu calculei no ensaio de circuito aberto, eu tive que referi-los ao secundário porque eles foram obtidos no primário. Então, a corrente na minha reatância e na minha resistência de perda e na reatância de magnetização. Bom, eu vou fazer esse cálculo de forma aproximada, certo? Bom, a corrente que eu tenho nesses dois componentes, ela é igual a 3,6.
individualmente, eu vou ter uma parcela dessa corrente passando pela resistência e uma outra parcela dessa corrente passando pela reatância. Vamos pegar aqui um modelo para ficar mais claro, né? Então, eu tenho aqui no meu site de circuito aberto esses meus dois componentes, a minha resistência de perda e a reatância de magnetização, estão em paralelo. Se eu desprezar os componentes que estão em série, porque eles são valores muito baixos e essa corrente aqui não é muito elevada, eu posso então supor de forma aproximada que a minha tensão de entrada está aplicada diretamente sobre esses dois componentes. Então, se eu quiser saber qual que é a corrente, vou chamar aqui de IC, é igual a minha tensão de entrada V1 dividido por RC. Então, IC, tensão de entrada 120, dividido por RC, que eu acabei de calcular, 74,8. Na verdade, 74.800. Então, essa 120. Bom, aqui tem mais um detalhe, né? Eu quero saber a corrente. Exatamente, vamos lá. Então, 120 dividido por 74.800. Eu multipliquei errado, escrevi 120 duas vezes. Então, 120 dividido por 74.800. Tem um detalhe realmente, pessoal. Bom, se eu quiser saber, então, a corrente nesses componentes, apesar de eu ter obtido esses componentes para o secundário, a corrente que está passando sobre eles, eu deveria ter aplicado, na verdade, a tensão de 2.400, porque esses valores estão referidos ao secundário. Então, eu cometi um erro aí, eu devia ter utilizado 2.400 volts, dividido então por 74.800. Agora sim, então, 32.000,1 arredondando. Então, IC igual 32,1 miliampere. A corrente, então, de magnetização, a mesma lógica. É V1, vamos calcular somente o módulo, né, dividido por Xm. E M é igual, então, novamente, 2.400, dividido pelo Xm, que é 13.500. Professor, Sim. A fórmula do IC não seria V2 sobre RC'? O IC? Não seria V2 sobre RC'? RC', está correto. Está correto, devia ter colocado V2. Tanto que eu apliquei o V2 no cálculo, né? E o mesmo aqui também para o IM. V2 dividido por Xm'. Bom, o V2 ele também seria igual ao V1', né? Então, também poderia ter dito que eu estou usando aqui o V1'. Beleza, valeu, professor. Tranquilo. Então, 2.400. De novo, eu ia usar duas vezes. 2.400 dividido por 13.500. 177. Então, o IM igual a 177. Né? Tem algum erro ali de arredondamento, miliampere. Bom, essa, na verdade, aqui é um outro erro também.
esse IC é, na verdade, o IC'. E esse M também é o IM', porque eles estão referidos a um secundário. Tranquilo, pessoal? Então vamos ao item C. As perdas totais do transformador na condição nominal. De forma assim, mais precisa, se eu quisesse calcular as perdas na condição nominal, eu precisaria vir aqui no nosso modelo, né, aplicar a tensão. No nosso caso, como os parâmetros estão referidos ao secundário, eu teria que pegar o V1'. Vamos voltar aqui mais para o modelo mesmo do nosso transformador. Então eu teria que vir aqui no modelo do nosso transformador. Eu tenho aqui o V1 na entrada. Na saída eu tenho o V1', que é 2.400. Teria que pegar uma carga que puxa a corrente nominal. E fazer todos os cálculos. Bom, onde que eu tenho perda no transformador? São nas resistências. Então eu teria que ver qual que é a perda que eu tenho na resistência R1', na resistência R2 e na resistência aqui RC'. Bom, notem o seguinte, na condição nominal, eu vou ter passando em R1 e em R2 aproximadamente a corrente nominal. E qual é a corrente que eu vou ter aqui no RC'? É a própria corrente de magnetização, porque a corrente que eu tenho em RC e em XM, elas praticamente não dependem da carga. Eu posso colocar deixar em aberto ou colocar a carga nominal, a queda de tensão que eu tenho nesses dois componentes é muito pequena. Então eu praticamente tenho uma tensão constante em cima desses componentes em paralelo. Bom, qual que é a perda que eu vou ter nesses dois componentes na condição nominal? É a mesma perda que eu tenho no ensaio de circuito aberto. Porque no ensaio de circuito aberto eu tenho a corrente nominal passando nessas resistências. Então a perda que eu tenho no R1 e no R2 na condição nominal, nesse transformador, é 105 watts. A perda que eu tenho no RC é exatamente a perda que eu tenho no ensaio de circuito aberto, porque essa perda praticamente não varia com o transformador estando em aberto ou com carga. Então, de forma aproximada, a perda total que eu tenho nessas três resistências é a soma da perda no ensaio de circuito aberto mais a perda no ensaio de curto-circuito. Então, a perda total que eu tenho nesse transformador na condição nominal é 182 watts, que são a soma dessas duas potências. Então essa é uma forma rápida aí de, se eu tiver os ensaios de circuito aberto e circuito fechado, eu consigo calcular de forma aproximada a perda total do meu transformador na condição nominal. Professor, sim. Desculpa atrapalhar, mas o senhor podia repetir um pouco a ideia dessa letra C? E por que você pode somar as perdas? Sim. Bom, vamos voltar um pouquinho nos dois ensaios, certo? Beleza. Bom, no ensaio, vamos primeiro para o curto-circuito, que é a sequência correta. No ensaio de curto-circuito, eu dou um curto-circuito aqui e aplico uma tensão de tal forma que eu obtenha a corrente nominal, certo? Essa tensão no ensaio de curto-circuito é muito baixa. Ela é muito menor do que a tensão nominal. Se ela é muito menor que a tensão nominal, a corrente que passa nesses componentes é muito baixa, então eu posso desprezá-los. Eu estou passando a corrente nominal aqui em R1 e em R2', ou em R1' e R2, depende aí do ensaio, né? Se eu estou passando a corrente nominal aqui,
A perda que eu vou ter nesses dois componentes, quando eles estiverem na condição nominal, vai ser a mesma da que eu estou obtendo nessa condição. Porque o que importa para a perda na resistência é a corrente. Já os componentes que estão em paralelo, quando eu faço o teste de circuito aberto, no teste de circuito aberto, o meu transformador está em aberto, obviamente. Então, essa corrente que está passando aqui e que vem para esse ramo em paralelo, ela é muito baixa. Se ela é muito baixa, e lembre que a perda depende de I ao quadrado, e essa resistência é muito baixa, então eu praticamente posso desprezar esses componentes. Então, no ensaio de circuito aberto, eu tenho praticamente somente a perda nos meus componentes em paralelo. Bom, na condição nominal, então notem que no ensaio de circuito aberto, essa corrente está muito abaixo da corrente nominal, certo? Na condição nominal, eu tenho a tensão nominal, que vai ser a que vai me gerar essa corrente de perda dos componentes em paralelo, só que eu vou ter também a corrente nominal passando aqui. Então, em cima do RC, a minha corrente continua a mesma, e quando eu vou para a condição nominal, eu tenho também a corrente nominal passando em cima do R1 e do R2'. Então, a perda que eu vou ter na condição nominal, basicamente é a soma dessas duas potências. Qual que é a perda, desse transformador em aberto? Em aberto, a perda é o próprio teste de circuito aberto, é a condição que está sendo feito esse teste. Conforme eu vou aumentando a carga, a minha perda nos componentes em paralelo vão aumentando. E o limite deles é essa potência de 105 watts, que é quando eu tiver a corrente nominal. Ah, tá. Faz mais Então, sentido agora, professor. a perda do meu transformador em aberto é 77 watts. Conforme eu vou aumentando a carga no transformador, a perda que eu tenho nos componentes que estão em série vai aumentando, até eu atingir a corrente nominal, que eu vou somar um total aí de perdas de 105 watts. Tá joia? Mas essa é um cálculo aproximado, certo? Não é um cálculo exato. Beleza, valeu, professor. Obrigado. Tranquilo. Bom, e a eficiência do transformador, pessoal? Eu não perguntei, mas eficiência é algo que nós trabalhamos bastante em transformador e trabalhamos bastante também em motor. Eficiência de qualquer equipamento elétrico é igual à potência que eu tenho na saída, não é para passar para o, potência na saída, dividido pela potência na entrada. Bom, a potência que eu tenho na saída, ela é, de novo, a potência que eu tenho na saída, ela é igual à potência na entrada, menos as perdas, a potência de perda. Vou chamar aqui de T, que é a nomenclatura que eu usei no slide anterior, certo? Então, no meu transformador entra uma potência, a potência que sai desse transformador é a potência da entrada menos as perdas. Se fosse um transformador ideal, a potência de perda seria zero. Automaticamente, a potência da saída seria a mesma, e o resultado que eu tenho aqui, se eu quiser percentual, né, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar ainda por 100, para obter uma eficiência percentual. Então, no transformador ideal, potência na saída igual a potência na entrada, eu teria o valor aí de 100% de eficiência. Nesse nosso transformador, potência na entrada, eu vou supor que eu estou na condição nominal, né? Que essas perdas foram calculadas na condição nominal. E qual que é a potência do transformador na condição nominal? 10.000 kVA. Um outro detalhe, pessoal, é que potência nós calculamos sempre em watts, certo?
Potência é sempre calculada em watts. Então eu vou ter que supor aqui, eu poderia calcular essa potência, essa eficiência, com vários fatores de potência. Eu vou supor que a minha carga na saída é puramente resistiva. Assim, eu só tenho potência ativa na minha entrada, certo? Então, se a minha carga for puramente resistiva, eu sei que esses meus 10 kVA vão ser, na verdade, 10 kW. Então, eu vou ter na entrada 10.000 watts. Na saída, PS vai ser igual a 10.000 menos 182. Então, 10.000 menos 182, 9.818 watts. Bom, minha fórmula então, potência na saída dividida pela potência na entrada, eficiência igual 9.818 dividido por 10.000, multiplicando por 100. Vou colocar o 100 aqui no início, que é mais fácil. Vezes. Chegamos então que a eficiência desse transformador é igual a 98, vou arredondar, 0,2%. Certo? Então, sempre que eu falar de eficiência, é potência na saída dividido pela potência na entrada. Para obter um valor percentual, a gente multiplica por 100. E lembrar que perda perda em circuitos elétricos está sempre relacionada à resistência. Se eu não tiver resistência, com certeza eu não tenho perda. Certo? Eu posso ter quedas de tensão, mas eu não vou ter perda, certo? Perda watt. Tranquilo, pessoal? Claro, hein? Então, Tranquilo, professor. tranquilo. Então, nunca se esqueçam disso, pessoal. Eficiência é sempre calculada em cima de potência em watt. E as perdas que eu tenho no transformador ou em qualquer componente, motor, sempre está relacionado com componentes resistivos. Bom, se o meu transformador não tivesse na condição nominal, mas estivesse em aberto, qual que seria a eficiência dele? Alguém arrisca? Pode Bom, repetir a pergunta, por favor? se o meu transformador não estiver na condição nominal, mas se eu quisesse saber qual a eficiência dele com o transformador em aberto, sem nenhuma carga na saída, qual que seria a eficiência do meu transformador? Bom, a perda dele eu sei, certo? A perda dele quando estiver em aberto o próprio ensaio de circuito aberto é o transformador em aberto, certo? Então a perda que ele tem nesse ensaio é de 77 watts. Perda. E a eficiência? Vamos aqui para a nossa fórmula. Potência na saída e potência na entrada. Qual que é a potência na saída com o transformador em aberto? É zero, né? Transformador em aberto, eu não tenho nenhuma corrente fluindo para o secundário, não tem carga, então potência na saída é zero. Se a potência na saída é zero, eu não preciso nem saber qual é a potência na entrada. Eu sei que a potência na entrada vai ser a própria potência de perda. Certo? Mas se a potência na saída é zero, qual que é a eficiência? É zero, né? Porque eu não tenho potência na saída. Eu tenho menos perda. Meu transformador em aberto está operando com uma perda menor, mas a eficiência dele é zero, porque ele não está transferindo potência nenhuma.
Joia, pessoal? Então, apesar de meu transformador em aberto estar com uma perda menor, como ele não transfere potência, eficiência nula. Tranquilo, pessoal? Bom, Professor, oi. é o seguinte, tem como explicar novamente aquela questão do KVA com a transferência para watts? Quando a minha carga estiver, minha resistência estiver alta, eu considero que o meu KVA é igual ao o watts, a conversão seja direta. É isso? Certo. Como eu falei para vocês, no cálculo de eficiência nós temos que considerar em watts, certo? Eu falei calcular a eficiência na condição nominal, certo? Só que a potência nominal do transformador está em kVA. Para eu poder saber calcular a eficiência, eu preciso em watts. Bom, por isso que eu supus que era uma carga puramente resistiva na saída. Se a carga é puramente resistiva, fator de potência é igual a 1. Ou seja, toda a potência na entrada é em watts. Bom, se eu tivesse dito que o fator de potência da minha saída era, por exemplo, meio, certo? Fator de potência meio significa que a minha potência ativa é a metade da potência em VA. Certo? Vocês lembram que triângulo de potência, né? Fator de potência igual a meio significa que a minha potência ativa, fator de potência é o cosseno do ângulo φ, né? Então, a potência ativa é a potência reativa vezes o fator de potência. Então, se eu tivesse dito, de novo, que o fator de potência era 0,5, significa que se eu estou na condição nominal com 10 kVA, significa que eu só tenho 50% disso em watts. Então, seria 5 quilowatts. Se eu repetir esse cálculo para essa condição, vocês vão ver que a potência vai dar em torno aí de... Vamos até fazer nesse caso, certo? Bom, então se o fator de potência aqui, então foi o cálculo para fator de potência igual a 1. Então esse dado sempre é sempre dado, esse dado da potência. Eu preciso saber qual que é a carga, né? Se eu não souber qual é a carga e qual é a potência ativa que eu tenho na saída, eu não consigo calcular. Fazendo o cálculo bem rápido, se o fator de potência fosse 0,5, significa que a minha potência na entrada, se eu estou na condição nominal, é igual aos 10K vezes 0,5, que é o fator de potência. Então, daria que a minha potência na entrada é igual a 5K watts, né? Se eu calcular a eficiência, eu tenho aqui que a potência na saída vai ser igual a 5K menos 182, que deve dar potência na saída igual a 4,818. Isso vai dar então uma eficiência que é igual a 100, né? Vezes 4,818 dividido por 5. Vocês vão ver que a eficiência vai alterar. 4,818 dividido por 5 vezes 100. Então, eficiência agora, nessa nova condição, 96,4%. Então, eficiência depende da condição, né? Entendi, brigadão. Tá, tranquilo. Foi boa a tua pergunta que exemplificou melhor aí, certo? Deu uma oportunidade pra gente explicar um pouquinho melhor aí. Tranquilo, pessoal? Então, esse conceito aí de eficiência, né, é algo bem importante.
E o conceito é o mesmo, certo? Qualquer equipamento elétrico vai ser sempre potência na saída dividida pela potência na entrada. Qualquer equipamento de conversão de energia vai ser sempre essa fórmula. Bom, pessoal, lembrar aí que no Moodle na nossa aula de hoje aqui, né, que é a aula do dia 1 do 2, vocês têm então uma atividade aqui, que é a atividade 5, certo? Tem duas questões para vocês resolverem aqui. E o prazo aí para estar resolvendo é até amanhã, certo? Então, aqui envolve questão de eficiência e também acho que cálculo de parâmetros aí. Bom, tem também aqui já uma atividade 6, que essa atividade é para ser entregue até a semana que vem. Então, aqui não é um exercício, certo? Vocês têm aqui um roteiro, e nessa atividade vocês têm que fazer os cálculos dos parâmetros. Aí, vou até abrir a atividade. Uhum. Então, aqui tem dados nominais de um transformador. Nós temos o resultado aí do ensaio de curto-circuito. Esse ensaio foi feito no lado de alta. Como esse transformador é 2400 para 240, lado de alta é o primário agora. O teste de circuito aberto foi feito no lado de baixa, que é o secundário. Então, notem que esse transformador é o oposto do que eu fiz hoje, certo? O que eu fiz hoje era um transformador de elevação, esse é um transformador de rebaixamento. Então, o lado de alta agora é o primário e o lado de baixa é o secundário. Então, tem os ensaios aí, né? Curto-circuito e circuito aberto. Eu estou pedindo para vocês desenharem um modelo referido ao primário e também calcular os parâmetros referidos ao primário. Notem que hoje nós fizemos os cálculos referidos ao secundário. Tranquilo? Então, eu quero que vocês façam esses cálculos. Coloquem os cálculos, né, o modelo, os cálculos e os resultados aí dos parâmetros, certo? E essa atividade 6 é para ser entregue até a próxima aula, certo? Então, na verdade, é um arquivo, né, que vocês, como se fosse um pequeno relatório, que vocês vão ter baixando aqui na entrega de atividade 6 para a próxima aula. Não vai precisar de introdução, não, né? Oi? Vai precisar de introdução, professor? Não, sem introdução, as operações. Não, o desenho do modelo, né? Os cálculos e o resultado. Não precisa de introdução, então. Então, fechou, obrigado. Tranquilo? Essa atividade aí dos cálculos pode ser feita também em dupla, certo? Se preferir. Beleza. Joia, pessoal. Bom, isso a gente encerra aí, na verdade, tudo que nós discutimos hoje, na verdade, foi da aula anterior, né? Da aula 5, né, que vocês tiveram a aula passada, né? Vocês assistiram os vídeos. Então, vamos tentar entrar, na verdade, no conteúdo da aula de hoje, que é a aula 8. Bom, aqui tem o conceito de regulação, para quem faz a parte de laboratório já viu, né? Regulação, o nosso objetivo aqui é medir a qualidade do transformador. Nós já vimos que num transformador em aberto, a tensão no secundário tem um valor. Conforme nós colocamos carga no transformador, a tendência é essa tensão do secundário ir caindo e diminuindo. Então, a regulação é definida como a tensão do secundário em aberto, dividido pela tensão do secundário com carga, menos a tensão do secundário com carga, dividido pela mesma tensão com carga. Quanto maior for esse valor da regulação, pior é o transformador. O ideal é que a tensão do transformador caia o menos possível, ou seja, que esse valor aqui fique muito próximo de zero. Então, quanto menor for esse valor, melhor o transformador. Se eu quiser saber a regulação percentual, basta eu multiplicar por 100.
Então, regulação é uma medida aí da qualidade do transformador. Então, V2, tensão no secundário vazio e tensão no secundário com carga. Bom, uma outra aplicação de transformador é chamado de autotransformador. De novo, né, quem já fez laboratório já viu essa questão do autotransformador. Então, no autotransformador, eu tenho, de novo, duas bobinas que estão sobre o mesmo circuito magnético, duas ou mais bobinas, né? Só que no autotransformador, eu conecto as bobinas em série. Desta forma, a tensão que eu vou ter, a relação entre a tensão na entrada para a saída, será a tensão sobre uma das bobinas. No caso do transformador que está elevando a tensão, é a tensão sobre uma das bobinas na entrada, e na saída eu teria a soma das duas tensões. Para o rebaixador é o inverso. A tensão na entrada é a tensão das duas bobinas, e na saída somente em cima de uma. Lembrem que para ligar bobinas em série, eu preciso tomar cuidado com a polaridade, certo? Então eu tenho que respeitar aqui a polaridade das bobinas, certo? Então o positivo de uma bobina vai ter que estar ligado com o negativo da próxima. Então, lembrando aí que para ligar bobinas em série tem que tomar cuidado com a polaridade. Bom, apesar de eu estar pegando aqui a tensão sobre uma bobina e a tensão na segunda, a relação de tensão entre essas duas bobinas ela tem que se manter. Por que ela tem que se manter? Porque essas bobinas estão sobre o mesmo núcleo magnético. Então, obrigatoriamente, a sua relação de tensão está conectada. Pouco importa que elas estão em série, certo? A sua relação de tensão vai ser mantida, certo? Tanto para o autotransformador como elevação, como para rebaixamento. Bom, qual que é a aplicação, né? Para que fazer isso? Eu consigo, com o autotransformador, utilizando a mesma quantidade de material, transferir muito mais potência do que se eu tivesse conectado esse transformador de forma normal. Então, a grande motivação para se usar um autotransformador é economia, certo? Porque eu consigo transferir mais potência com menos material. Qual que é a desvantagem do autotransformador? Eu abro mão da isolação elétrica. Principalmente para transformadores trifásicos, isso é uma grande desvantagem, certo? Porque num transformador trifásico, eu posso ter uma conexão estrela na entrada e uma conexão delta na saída, ou seja, eu posso ter tipo de conexões diferentes. Num autotransformador eu não posso fazer isso, certo? A conexão que eu tenho na entrada vai ser exatamente a mesma conexão que eu tenho na saída. Aplicações também para o autotransformador. Em geral, o autotransformador ele é utilizado para compensar. A aplicação mais comum do autotransformador é para compensar pequenas quedas de tensão. Principalmente em eletrificação rural, onde a minha tensão não é muito alta, eu tenho uma perda nas minhas linhas ou na minha linha de distribuição que é considerável, certo? Porque a tensão não é alta, eu vou ter um fio muito comprido em eletrificação rural e eu vou ter queda de tensão. Então, na minha carga, no meu centro consumidor, eu não ter uma tensão muito baixa, eu posso usar um autotransformador para elevar essa tensão. Então, essa é uma aplicação bem comum aí para autotransformador. Uma outra aplicação para autotransformador é regular a tensão na saída, certo? Se vocês pegassem esses, por exemplo, estabilizador de tensão, que é muito comum aí para computador, certo? Quando a tensão varia muito, vocês conseguem ouvir nesses estabilizadores alguns cliques, certo? Esses cliques são relés, que nada mais que um autotransformador com vários taps.
certo? Então imagine aqui que cada volta que eu tenho aqui do meu transformador, eu tenho um tap. Então, se eu ficar variando a minha saída entre esses taps, eu vou ter uma tensão regulada na saída. Um outro exemplo de autotransformador é o varivolt, certo? O varivolt é um dispositivo que pode variar a tensão desde 0 até eu ter uma sobretensão aí de uns 10 a 20%. Então, no varivolt, cada volta que eu tenho em cada um das espiras, tanto aqui do N2 até o N1, eu tenho acesso, certo? Então, no transformador, eu tenho um volante lá que eu vou variando esse contato e posso, então, variar a tensão até de tensão muito baixa até a sobretensão. Certo? Então, o varivolt ele é muito parecido com o resistor variável, certo? Só que em vez de ser um resistor, é um indutor. Bom, a relação de transformação para um varivolt, ela também depende do número de espiras. Mas, como eu tenho aqui, no caso do autotransformador para elevação, a tensão na entrada, então, relação de transformação, tensão na entrada pela tensão na saída. Como na entrada eu tenho só N2 e na saída eu tenho o total de espiras, então a minha relação de transformação para o autotransformador de elevador é N2 dividido por N1 mais N2. Para o rebaixador é o inverso. Notem que na entrada eu tenho N1 mais N2 e na saída eu tenho só N2. Então, aqui é o inverso do que eu tinha na elevação. Então, aqui eu tenho na entrada N1 mais N2 e na saída N2. Então, dependendo aí da configuração, eu vou ter uma relação de transformação diferente aí para o autotransformador. Bom, para exemplificar que essa questão da potência que eu transfiro é muito maior num autotransformador do que no transformador, nós vamos fazer um exercício. Eu acho muito mais fácil visualizar isso aí. Então, de novo, eu vou deixar aqui do lado o exercício, né? Para que a gente possa estar resolvendo aí. Então, exercício número 6. Exercício sobre autotransformador 6. Aqui eu tenho um transformador monofásico ideal. Então, notem que esse transformador não tem perda, tá? Eu estou considerando ele ideal. E a especificação desse transformador é a seguinte. Ele pode transferir 100 kVA. O primário desse transformador 11 kV e o secundário 2,2 kV. Bom, eu tenho uma carga de 120 kVA e ela deve ser alimentada com 2,2 kV. Eu preciso para essa carga, na verdade, eu tenho uma fonte de 13,3 kV. Bom, com 3,3 kV, eu não posso utilizar esse transformador na condição normal, certo? Porque senão eu vou colocar uma tensão muito alta na entrada do meu transformador. Só que minha carga ela atende exatamente a tensão de saída. Então, o que eu estou perguntando? Primeiro, se é possível usar esse transformador para alimentar a carga. Bom, nós já temos a resposta que sim, aqui que é sim, certo? Bom, para eu poder, a partir de uma fonte de tensão de 13,2 kV, alimentar essa carga de 2,2 kV utilizando esse transformador, eu posso conectá-lo como se fosse um autotransformador de rebaixamento. Notem então que se eu colocar esses dois enrolamentos em série, eles vão poder suportar esses 13
13,2 kV. Por quê? Porque a tensão que eu posso ter na entrada desse autotransformador, ou desse transformador ligado como autotransformador, é a soma das duas tensões. Lembrem que eu comentei que a relação de tensão entre essas duas bobinas vai sempre se manter, porque elas estão sobre o mesmo núcleo magnético. Pouco importa que eu estou ligando elas em série. Se eu aplicar, então, 13,2 kV em cima dessas duas bobinas, essa relação de tensão entre elas é 5 vezes. Se eu pegar aqui 11K dividido por 2,2K, dá 5 vezes. Então, eu sempre tenho nessa bobina E1 5 vezes a tensão que eu tenho em E2. Então, essa relação se mantém. Ou seja, na condição nominal, a tensão de entrada que eu tenho aqui, que eu chamei de VA, ela vai ser igual a E1 mais E2. Se eu tiver na condição nominal, E1 vai ser 11K e E2 vai ser 2,2K. O que vai dar os 13,2 kV. Certo? Então, nesse transformador, se eu ligá-lo como autotransformador para rebaixar, na configuração de rebaixador, na entrada eu posso ter esses 13,2 kV. Se eu pegar a tensão em cima somente do N2, eu vou ter aqui, então, os 2,2K. Então, do ponto de vista de tensão, não tem nenhum problema. Certo? O meu autotransformador vai atender. E do ponto de vista de potência e corrente, ele vai atender? Vamos fazer esse cálculo, então. No item B, nós já mostramos aí, né, como ligar os rolamentos, como eles devem ser ligados, conectados, para que a carga seja atendida. Então, como eu tenho uma fonte de 13,2, eu preciso conectar as bobinas em série e aplicar a tensão sobre o conjunto inteiro. E a minha saída vai estar aplicada somente sobre o secundário. Bom, vamos ver então como que fica aí as correntes. Bom, notem que nós estamos aplicando o transformador na condição nominal. Certo? Então, no item C, bom, na condição nominal, a corrente que passa em cima aqui da bobina E1, notem que eu tenho então a potência nominal, que é o 100 kVA, a corrente que vai estar passando nessa bobina, lembrando que a potência total, S, né, tem que ser igual a V vezes a corrente. Como nós estamos falando condição nominal, e aqui nós vamos calcular somente o módulo, tá? Eu não estou querendo saber o fator de potência. Essa potência nominal é 100 kVA, 100K. Isso tem que ser igual à tensão, que eu sei que em cima da bobina 1 é 11K, vezes a corrente. A corrente na entrada. Então, essa aqui é corrente em I1. Estou aplicando isso aqui sobre a bobina 1. Então, minha corrente I1 ela tem que ser igual a 100K dividido por 11K. Faltou barra dividida. Então, I1, vamos usar aqui a calculadora. Dividido por 11, 9,1. Então, I1, 9,1 ampere. Bom, como esse transformador
eles estão sob o mesmo núcleo magnético, assim como a relação de tensão tem que se manter, a relação de corrente também. Então eu sei que I1 dividido por I2 tem que ser igual ao inverso da relação de transformação de tensão. Certo? V1 sobre V2 é igual a I1 sobre I2 é o inverso de A. Bom, quanto que vale A nesse transformador? Vale 5, né? 11 K dividido por 2,2K deve dar 5. Então, vou pegar 11 dividido por 2,2 igual a 5. Então, se eu quero saber o I2, se eu passo então o I2 multiplicando por um lado e o A também, e se eu quiser isolar o I2 aqui, né, eu vou chegar aqui, 2 é igual a I1 vezes A. Ou seja, o I2 vai ser 5 vezes maior. I2 vai ser igual a 9,1 vezes 5. Então, 9,1 vezes 5, 45,5. Amperes, né? Amperes. Mas lembrem o seguinte, a corrente em I1, em N1, ela entra pelo terminal positivo. A corrente que eu tenho I2, ela sai pelo terminal positivo. Então, eu tenho uma corrente entrando aqui e saindo, e uma outra corrente saindo por N2, a corrente que eu vou ter na carga, ela vai ser a soma das duas correntes. Por que a corrente não está entrando aqui em N2? Vocês lembram que na configuração de transformador, essa corrente tem que sair, certo? Eu vou ter uma tensão aqui, essa corrente necessariamente tem que sair. O que eu tenho aqui na saída do transformador é uma carga, não é uma fonte, certo? Então a corrente não pode entrar no transformador, no seu secundário, tem que sair. Então a corrente de carga, IL, ela vai ser igual então a I1 mais I2. IL igual então a 45,5 mais 9,1, que dá ali IL igual a 54,6 amperes. Bom, vamos calcular então a potência agora na minha carga, certo? Bom, a potência na minha carga em VA, né, que eu estou calculando por módulo, o SL, a potência na carga, ela vai ser igual à sua tensão, que é 2,2K, vezes a corrente que eu tenho na carga, 54,6. Essa potência, precisando dos cálculos ali, SL, vai dar exatamente, vamos fazer o cálculo aqui, 2,2 vezes 54. Lembra que isso aqui é K, tá? Então é 118,8 K. VA. Bom, o interessante nessa configuração aqui, pessoal, então é que apesar do meu transformador ser um transformador de 100K, eu estou conseguindo transferir para a minha carga 118 kVA. Bom, uma pergunta, né? Nós não vamos queimar o transformador nessa condição, né?
Só para conferir, tá tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo, né? E a transmissão tá ok, né? Beleza. Vocês estão aí ainda, então. Vamos voltar aqui, então, para o nosso raciocínio. Então, eu tenho um transformador cuja potência máxima é 100 kVA. Mas nessa ligação de autotransformador, eu estou conseguindo transferir para a minha carga 118 kVA. O meu transformador vai queimar? Não vai. Se eu pegar a potência que eu tenho em cada uma das bobinas, vamos ver, a potência que eu tenho na bobina 1, então eu vou chamar S1, ele é igual à sua tensão, que é, no caso da bobina N1, é 11K, vezes a corrente que está passando nela, 9,1. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão chegar ali em 100K. A potência que eu tenho em S2, ele é igual a corrente que está passando nessa bobina é a sua corrente nominal, 45,5, vezes a sua tensão, 2,2, eu vou ter também 100K. Ou seja, pelo circuito magnético do transformador, está sendo transferido 100K. Como eu abri mão aí da isolação elétrica, eu estou conseguindo transferir uma potência maior. Ou seja, uma parcela dessa potência não está passando pelo circuito magnético, mas está sendo transferida de forma elétrica, diretamente. Bom, parece que a diferença de potência não foi tão grande assim, né? Eu só transferi 18% a mais de potência, né? Isso porque o transformador estava na configuração de rebaixamento, de rebaixador, certo? Se ele tivesse na configuração de elevação, nós vamos ver que essa potência é bem maior. E vamos então para o exercício 7, que nós vamos ver que essa transferência de potência pode ser muito maior se o autotransformador estiver na configuração de elevação. Então, no exercício 7, nós temos uma pequena variação aqui no exercício. Então, agora eu tenho o mesmo transformador, certo? É um transformador de 100 kV. E eu tenho aqui 11 kW para 2,2 kW, ou seja, um transformador cujo o A é igual a 5, né? A relação de transformação é igual a 5. Só que agora eu tenho o seguinte: desejo alimentar uma carga com tensão de 3,2 kV a partir de uma fonte de 11 kV. Então eu tenho uma fonte de 11 kV e eu tenho uma carga que eu preciso alimentar que ela precisa ser alimentada com uma tensão de 3,2 kV. Então se eu pegar esse transformador e ligar colocando a tensão na entrada em cima de N1, que é o meu primário, e a tensão de saída em cima da soma das duas bobinas, eu vou conseguir obedecer essa relação de tensão. Eu vou ter aqui na entrada 11K e na saída eu vou ter a soma das duas tensões. Como eu comentei anteriormente, a relação entre E2 e E1 ela vai se manter. Assim como a relação de corrente também tem que se manter, porque essas bobinas estão sobre o mesmo circuito magnético. Bom, vamos calcular então quais são as correntes que eu tenho aí se eu tiver o meu autotransformador na condição nominal. Então, na condição nominal, de novo, a potência que eu vou ter aqui, ou na verdade, a potência que eu vou ter sobre a bobina 1, ela tem que ser igual à tensão da bobina 1 vezes a corrente na bobina 1. Tensão nominal, potência nominal 100K. Tensão nominal 11K. Então, basta eu isolar I1, eu consigo calcular a corrente I1. I1 é igual a 100K dividido por 11K. De novo, I1 continua com o mesmo valor. I1 igual a 9,1 ampere.
Bom, a tensão E2, ela tem que se manter em 2,2, certo? Então, só que a potência S2, ela também tem que ser igual a 100K se eu estiver trabalhando na condição nominal. Então, S2 também tem que ser igual a V2 vezes I2. Então, S2 também é 100K. V2 ele é 2,2K. Podemos, então, calcular o I2. Então, I2 igual a 100K dividido por 2,2K. Então, novamente, I2 é igual a 45,5. Bom, se vocês calcularem a relação de transformação de corrente, que nem nós fizemos no exercício anterior, vocês vão chegar que essa relação é de 1 para 5 novamente. Certo? Então, por quê? Porque essas bobinas estão sob o mesmo núcleo magnético e tanto a relação de tensão quanto de corrente tem que se manter. Bom, de novo, eu tenho que a corrente que está vindo aqui para o primário, ela tem que entrar na bobina E1, certo? Uhum. Não, eu estou fazendo um pequeno erro aqui, certo? Então, eu tenho uma corrente que está entrando aqui em N1 e uma outra corrente que está saindo por N2. Bom, essa corrente que está saindo por N2, então eu sei que tem uma corrente saindo aqui. A corrente que está saindo por I2 é a própria corrente na carga, concordam? Então, ó, a corrente que sai aqui de N2 é a corrente que vai para a carga. Vamos calcular então a potência na carga. SL ele é igual a I2, que é a corrente que está indo para a carga, porque nesse caso aqui I2 é igual a IL. Então a sua potência é I2 sobre vezes VL. Bom, VL é a soma das duas tensões, 13,2. Então, esse SL é igual a 13,2K vezes 45,5. Vamos ver quanto que dá essa potência agora. Então, 13,2K, né? Vezes 45,5. Então, isso aqui dá em K. Acho que eu cometi faltou um ponto ali, eu errei. Deixa eu apagar e fazer de novo. Então, 13,2 vezes 45,5. Agora, errei de novo. 13,2 vezes 45,5. Agora sim. 600. Vou arredondar para 600. SL igual a 600 kVA. Então, notem que, apesar do meu transformador ser de somente 100 kVA, nessa configuração aqui de autotransformador de elevação, eu consigo transferir 600 kVA. É uma diferença enorme, né? 6 vezes mais. Se eu tivesse que construir um transformador transformador na configuração normal de 11 kVA para 11 kV para 13,2 kV direto, que pudesse transferir uma potência de 600 kVA, eu tenho certeza que seria um transformador que ia ter pelo menos 6 vezes mais material do que esse transformador de 11 kVA.
Lembre que potência está ligado a volume, né? Qual que é a lógica aqui? Vocês notem que na saída do transformador, eu tenho a corrente do secundário. Mas eu tenho como tensão a soma das duas bobinas. Ou seja, uma tensão muito maior do que na configuração normal como transformador. Nessa configuração de autotransformador de elevação, eu tenho na saída uma tensão muito mais alta, mas a mesma corrente. Se eu calcular a potência aí em cada bobina, vocês vão ver que em cada bobina dessas tem uma potência de 100 kV. Só que na saída eu tenho uma potência de 600. Eu estou desobedecendo alguma coisa em conversão de energia, teorema lá de conservação de energia, ou eu estou queimando alguma das bobinas? Não, certo? Porque o que esse resultado nos diz é o seguinte, é que no circuito magnético está sendo transferida uma potência de 100 kVA. Só que como eu não tenho isolação elétrica, uma parcela dessa energia ela está sendo transferida de via elétrica, não magnética. Como eu tenho aqui só fazer um desenho aqui para a gente ficar mais claro a questão da corrente. Que nós não respondemos ainda a pergunta B, né? Notem que a corrente I2 ela tem que sair da bobina 2, certo? A corrente I1 ela está entrando na bobina 1. Então, como eu tenho uma corrente saindo aqui e uma outra corrente saindo aqui por baixo, a corrente que eu tenho na entrada do transformador, ela tem que ser a soma dessas duas correntes. Ou seja, a corrente na entrada é 54,6, a soma de 45 com 9,1. A corrente que sai aqui do autotransformador é a corrente que eu tenho na própria bobina 2, né? Então, a minha corrente na carga é o próprio I2, conforme a gente já mostrou. Tranquilo aí, pessoal? Eu tentei demonstrar nos exercícios, eu acho que é mais fácil visualizar, que nessa configuração de autotransformador, nós conseguimos transferir muito mais potência. Por quê? Porque a gente abre a mão da isolação elétrica. Do ponto de vista de economia, é uma configuração muito mais barata, certo? Como eu consegui transferir mais potência com o mesmo material que eu preciso para transferir uma potência muito mais baixa, nós estamos economizando. Beleza? Pessoal, então antes de terminar a nossa aula, eu queria fazer alguns comentários sobre transformador trifásico. Bom, primeira coisa que a gente precisa comentar é que um transformador, tudo que nós vimos em transformador monofásico vale para o trifásico, certo? A diferença básica é que num transformador, talvez foi um pouquinho rápido, né? Nós voltamos para transformador em configuração normal, certo? Em transformador trifásico, é possível eu ligar o primário numa configuração e o secundário numa configuração diferente. Então, eu posso ter aqui ligação YY, ou seja, primário em Y e secundário em Y. Eu posso ter o primário em delta, secundário em Y, ou o inverso, né? Eu posso ter Y delta e delta delta. Ou seja, eu tenho 4 ligações possíveis. Certo? Então, a minha relação de transformação, além de depender do número de espiras, ele também depende do tipo de conexão. Vou demonstrar isso na sequência. Se eu tenho um transformador que tanto primário quanto secundário estão na mesma ligação, ou YY ou delta delta, esse é o caso mais fácil, certo? A relação de transformação vai continuar sendo A. Mas no caso de eu ter delta Y ou Y delta, eu vou ver que a relação de transformação vai variar um pouco.
Mas vamos primeiro para o caso aqui do YY. Então, se eu tenho aqui o meu primário em Y, e eu tenho aqui as minhas tensões de fase, AN, BN e CN, eu tenho que a minha tensão D' AB tem uma relação por raiz de 3, certo? Então, eu tenho aqui o meu VAB, VBC e o VCA. Eu não sei se vocês já viram circuitos trifásicos na quinta fase, ou vocês estão vendo agora? Então vem agora, professor. Estão vendo agora, né? Tá ok. Isso. Tá, joia. Então não se assustem muito ainda com isso aqui, certo? Vocês vão estudar isso mais em detalhes em circuitos. Vocês têm que lembrar que tensões e correntes são fasoriais, certo? Então, se eu tenho a minha tensão AB, é VA menos VB, ou seja, é um vetor que une, sai de B e vai até o A. Se eu desloco esse fasor aqui, eu simplesmente tenho que pegar esse fasor e deslocar ele para a origem, certo? Então, aqui eu tenho o meu VAB. O meu VBC e o VCA, eles têm a mesma amplitude, estão deslocados 120 graus. Certo? Então, isso aqui é um circuito trifásico equilibrado. Mostrei para vocês as tensões de fase e as tensões de linha. Bom, a relação entre a tensão de fase para a tensão de linha é raiz de 3. Certo? O módulo da minha tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Vocês conseguem chegar a essa conclusão aplicando relações trigonométricas simples, certo? Se eu voltar um pouquinho aqui, o ângulo aqui entre essas duas tensões de fase é 120 graus. Então, se vocês utilizarem aí triângulos retângulos, vocês conseguem chegar nessa relação, tá? Eu não vou deixar isso aí para o professor de circuitos explicar para vocês. Mas é geometria para chegar nesse raiz de 3, tá? Bom, vocês notem que o meu transformador monofásico, eu tenho a fase do primário ligado com a fase no secundário. Então, a relação de transformação entre as minhas tensões de fase, elas vão obedecer à relação de transformação do número de espiras. Então, eu tenho aqui que a minha tensão de fase no secundário é a tensão de fase no primário vezes A. Por quê? Porque tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual a A. Então, retrabalhando isso aí, vocês chegam à conclusão que a tensão no secundário é a tensão no primário dividido por A. Se eu aplicar aí agora essa relação, eu sei que no secundário, como a ligação é a mesma, eu tenho que a minha tensão de linha do secundário é raiz de 3 vezes tensão de fase do primário. Então, se eu substituir V2 e depois substituir aqui F1, vocês vão chegar à conclusão que a tensão de linha entre primário e secundário também é exatamente a mesma relação da tensão de fase, certo? Ou seja, para o transformador, se vocês forem fazer para correntes, vão chegar numa relação parecida, mas eu quero dizer o seguinte, para o transformador ligado em Y, a sua relação de transformação de tensão também é A. Para o transformador delta-delta, nós vamos chegar exatamente na mesma relação, certo? Não vai ter diferença nenhuma. Nós vamos chegar que a relação de transformação de linha continua sendo A. Onde que nós começamos a variar aqui, certo? Quando eu tenho uma ligação entre primária e secundária é diferente. Então, mesma coisa aqui, certo, pessoal? Se eu tenho tensão aqui de linha, né? A minha tensão para ligação Y, tensão de linha, a relação entre tensão de linha e tensão de fase, raiz de 3. Só que
Notem que a tensão de fase do primário está aplicado sobre linha no secundário. Então, eu tenho aqui que a minha tensão de linha do secundário é igual à tensão de fase do primário dividido por A. Se eu pegar aqui, então, isolar essa tensão de fase e aplicar aqui no meu primário, no meu secundário, eu vou chegar aqui a minha tensão de linha do secundário é igual à tensão de linha do primário dividido por raiz de 3 vezes A. Ou seja, a minha relação de transformação equivalente desse transformador nessa configuração Y-delta, ela além de depender do número de espiras, ela acaba ganhando essa relação de 3 devido aqui à conexão Y-delta. Porque a minha tensão de fase aqui está diretamente aplicada à linha no secundário. Então, a minha relação de transformação equivalente ao transformador trifásico, nessa configuração, é raiz de 3 vezes A. Podemos aplicar o mesmo raciocínio aí para a corrente, certo? Eu gosto de aplicar em cima da tensão porque eu acho mais fácil entender do que na corrente. Mas a gente também chega na mesma relação. Para o transformador ΔY, eu tenho que agora a minha tensão de fase do secundário é a tensão de linha do primário. A tensão de linha do secundário, raiz de 3 vezes tensão de fase do seu secundário. Então, se eu agora aplicar, substituir aqui essa tensão de fase 2 na segunda equação, nós chegamos que a relação de tensão de linha entre primário e secundário é raiz de 3 dividido por A. Então, nessa ligação, o meu A equivalente ao transformador trifásico é A dividido por raiz de 3. Posso chegar à mesma conclusão aí para a corrente, certo? Então, o que eu queria comentar para vocês em relação a transformadores trifásicos é que a sua relação de transformação não depende somente do número de espiras, mas também do tipo de ligação. Certo? Se a ligação entre primário e secundário for igual, y ou delta, nada muda. Relação de transformação continua sendo igual a A. Agora, se for y, delta y ou y delta, eu vou ter sempre essa relação de raiz de 3. Ou dividindo, no caso de delta y, ou, se eu voltar no slide anterior, né, multiplicando no caso do y delta. No mais, tudo que vocês aprenderam para transformador monofásico vale para trifásico. Tranquilo, pessoal? Ô, professor, além dessa parte, pode tirar dúvida acerca das questões que tem para resolver? Pode tirar dúvida. Bom, pessoal, tem mais alguns slides ali aqui na nossa matéria, mas são conteúdos que eu não considero muito importantes, certo? Então, do ponto de vista aí de material teórico, nós estamos finalizando a parte do transformador por aqui, certo? Então, vou abrir aí então para tirar dúvidas, né? Qual que é a tua questão aí que você queria fazer? A minha questão, professor, é que, tem aquele código do MATLAB que a gente usou para resolver as coisas lá em Helicon. Dá para aproveitar ele para responder as questões dessa atividade em si? Dá para utilizar. Na parte ali de cálculo dos parâmetros é o mesmo. Você está falando da questão cadê? Atividade 5, né?
Isso. Dá para utilizar. Só tem que adaptar os parâmetros, né? Que são, Então, acho que... isso que eu tava pensando, porque o RC nessa questão, ele pede para considerar como infinito. E Aham. no outro, no laboratório, a gente usou um valor definido. Aham. Então, tipo, eu aumento muito, boto na casa do giga e Pode ser. continuo? Eu vou dar só uma dica. Você pode dizer, quando a gente faz o cálculo ali, se você quiser mexer no algoritmo, se o RC é infinito, RC em paralelo com ZM dá o próprio ZM. Sim, sim. Então, se você quiser mexer, dá para mexer ali no próprio código e é você dizer que o ZM é igual ao XM. Beleza. Daí dá para fazer o cálculo sem fazer essa consideração. Hein? É uma saída, você aumentar muito o valor do RC é uma saída, certo? A Sim, sim. outra é mexer lá no algoritmo e dizer que o ZM é igual ao XM. No fim vai acabar sendo a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Só mais uma dica que eu vou dar para vocês. Se o RC é infinito, qual que é a corrente que passa por ele? Zero. É zero, né? Então, Sim. o circuito fica um pouco mais simples, na verdade, né? Porque o RC infinito, eu estou dizendo que não, o RC ele representa as perdas no núcleo, né? No núcleo magnético. Eu estou Sim. dizendo que esse transformador não tem perda no núcleo magnético. Sim, sim. Aí só tem que colocar o XM em paralelo. Exato. Beleza. Só isso, professor. Só Da minha isso? parte, só isso. Tá ok. Valeu, obrigado. Tranquilo. Mais dúvidas aí, pessoal? Ok. Bom, surgindo dúvidas, vocês podem me encaminhar por e-mail, certo? Que eu, na medida do possível, vou respondendo aí. Ou também temos até amanhã, né? Amanhã nós temos aula síncrona de laboratório, certo? Quem quiser tirar alguma dúvida também pode esperar o final da aula, né? Para tirar dúvidas aí sobre conversão 1 também. Joia, pessoal. Bom, não tendo mais nenhuma questão aí, nós vamos então encerrando nossa aula de hoje, certo? Para quem também faz laboratório, a gente se vê amanhã. Para os demais, até semana que vem aí, pessoal. Falou, professor. Abraço. Obrigado pela aula. Tá, joia. Eu que agradeço a presença de todos aí.